1 Coríntios 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Me perdoe. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são membros decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém, queridos? Meus amados irmãos, mantenha sempre a sua Bíblia aberta, porque eu quero dar continuidade ao assunto que estamos tratando há já algumas semanas sobre os dons do Espírito Santo. Eu estou numa sequência sobre o credo oficial da nossa igreja. E estou no 20º capítulo do credo oficial da nossa igreja. Eu estava contando, eu estou hoje no 62º culto falando sobre o credo oficial da nossa igreja. Como passa rápido o tempo, né? Não é já culto de número 62. Mas estamos firmes pela glória, pela misericórdia do Senhor. Irmãos, eu comecei conceituando os dons do Espírito Santo com os irmãos. Semana passada eu falei acerca da diversidade dos dons e da distribuição dos dons, né? Falei para os irmãos coisas, por exemplo, que se pelo Espírito não for dado, a ninguém é dado. Agora, também falei para os irmãos que é concedido o dom espiritual para o que for útil. E eu também frisei para os irmãos aqui algumas particularidades sobre os dons espirituais, como por exemplo, nenhum dos dons individualiza qualquer crente, não é, irmãos? Nenhum dos dons nos faz melhor do que ninguém, até porque os dons não são nossos, os dons são do Espírito Santo, e o Espírito Santo concede a cada um conforme ele quer, de acordo com a vontade dele. Nós não mandamos no Espírito Santo. E basta você pegar os dons, isso é importante a gente saber, para a gente não ser enganado. Não é, irmãos? É interessante como a palavra de Deus... Tem pessoas que dizem assim, alguém já perguntou para mim, pastor, eu sou fiel em tantas coisas,
mas por que eu ainda padeço como se eu fosse um ímpio? Aí eu disse assim, mas você, como é que você é crente? Você é crente à sua maneira ou você é crente a maneira dos outros ou a maneira da palavra de Deus? Ele disse, talvez eu precise melhorar nisso, porque algumas coisas na minha vida eu ainda faço em conformidade com as minhas convicções. Por exemplo, tem pessoas, né, irmãos, que andam após outras pessoas, se dizendo, porque essas pessoas se dizem verdadeiros, como eu disse no culto passado, verdadeiros gurus, possuidores de dons, quando na verdade os dons pertencem ao Espírito Santo. Agora tem uma coisa que eu quero lembrar aos irmãos hoje, é que os dons, eles também fortalecem a unidade da igreja. E eles promovem, irmãos, na igreja, a comunhão dos membros do corpo de Cristo. Como os irmãos já sabem, se nós olharmos a palavra de Deus no contexto que lemos agora, não é? Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, nós, vós, vocês, ou seja, o conjunto, nós somos o corpo de Cristo. E é interessante porque tem pessoas que nunca leram a Bíblia falando por aí, inclusive no meio midiático, e enganando muita gente, dizendo ao corpo de Cristo somos nós, a igreja somos nós, a igreja é você, a igreja não, você não é igreja coisa nenhuma, rapaz. Não é? A Bíblia diz que a igreja é semelhantemente ao corpo, e o corpo tem muitos membros. Se a gente pegar só o versículo de número 27, ele vai dizer, ora, vós sois o corpo, e diz assim, e seus membros em particular, ou seja, individualmente nós somos membros do corpo, nós só somos corpo se nós estivermos unidos, não é? Porque também, se o corpo estiver desunido, ele não sobrevive, lembra disso? Porque a gente costuma dizer que se tirar uma brasa da fogueira e levar para longe da fogueira, a brasa vai se apagar. Mas também, se o membro do corpo estiver dentro do corpo solto, ele também não sobrevive. Você já ouviu coração solto dentro do seu corpo? Já pensou? Ele não vai bombear nada para o seu corpo, você vai morrer. Já pensou o seu cérebro solto na sua cabeça, sem estar ligado a nada? Já pensou a gente andando, Léo? Olha a situação, a gente andando e a mão da gente solta do lado, andando do lado. Não é? A gente andando aqui e a mão não está ligada no corpo, não. Ela está lá andando do lado. É aquela mãozinha do filme, não é? Aquela mãozinha mal assombrada do filme que vocês assistem aí. Não é verdade, irmãos? Mas não é assim. A mão só funciona e só tem utilidade se ela estiver ligada ao corpo. Os olhos só funcionam se estiver ligado ao corpo. Não é verdade? Então a Bíblia Sagrada, você observa que uma das finalidades dos dons espirituais está no versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, os dons também são para fortalecer a unidade da igreja. Nós precisamos estar juntos, no mesmo propósito, sem diferença. Aqui não pode ter, você observa que o corpo, o contexto que a gente leu, diz que o órgão do corpo que parece ser menos útil, na verdade ele é o mais honrado. Você já observou na nossa igreja que é o seguinte, a nossa igreja é formada por pessoas inteligentes. Já viu isso? Às vezes a gente chega para pregar nos lugares e tem lá sentado pessoas de uma inteligência fora do comum, parece até um dom do Espírito, mas não é. Pessoas de inteligência fora do comum. Agora, a pessoa mais simples dessa igreja pega o microfone, prega e aquela pessoa chora. Porque o profissional pode ser bom na profissão dele. Agora, na palavra de Deus, só é bom quem o Espírito quer que seja bom. Já viu isso? Agora tem um detalhe, para receber o dom do Espírito Santo, precisa estar ligado, precisa ter unidade, precisa estar junto, senão não tem dom de qualidade nenhuma. O corpo humano possui muitos membros, e todos eles são indispensáveis para o perfeito funcionamento do corpo. Você sabia que você é indispensável? Hoje de manhã, eu dei bravo no culto matutino. Por sinal, tem pessoas aqui que não faz tempo que eu não vejo no culto matutino.
Né, irmão? 4 horas da manhã orando, vou orar para Jesus quebrar a cama de crente de novo. Agora observe uma coisa, sabe por que eu fiquei chateado hoje de manhã? Porque sabe aquela musiquinha do culto matutino? A senhora acredita que estão me cobrando agora para poder tocar ela no culto matutino? Eu fiquei chateado, Léo. Porque vocês sabiam que tem hino da harpa, se eu cantar no YouTube, cortam o canal? Por causa dos direitos autorais? Você acredita que eu li essa semana e fui atrás para saber se era verdade, para não falar besteira? Você sabia que tem profetas profetizando e registrando a profecia em cartório hoje em dia? Você viu isso? Você sabia que tem pessoas pregando e registrando a mensagem em cartório? Para se alguém pregar igual, cobrar os direitos autorais? Digo, meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder. Porque o mesmo cego de Jericó que tem na minha Bíblia, tem na tua também. Agora eu já ouvi 500, e olhe lá se foi 500 pregações no cego de Jericó. O grande consolo para todos nós, sabe qual é? É porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Pode patentear o que você quiser. Se patentear o pé do cego, eu não preciso do pé dele, porque Jesus não curou ele do pé, curou foi dos olhos. Eu vou pregar do cego, que Jesus não curou o cego do pé, ele curou foi dos olhos, precisava era ver. Jesus, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Agora, irmãos, para ele continuar sendo uma fonte inesgotável, você imagina, é imprescindível que nós saibamos a nossa importância. Eu fiquei chateado, sabe por quê? Porque eu conheci, irmão Luciano, o autor daquele hino. Era um velhinho simples, que mal sabia falar. Ele chegava no culto e ele dava o hino, ele dizia assim, irmão, olha, eu vou falar o discurso dele como era. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos. Vou deixar o Salmo 133. Aí dizia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E eu estava dormindo, e um anjo do Senhor apareceu para mim em sonho, e disse assim, Augusto, escreve o hino que eu vou te dar e canta onde tu passar. Aí ele cantava, quem quiser vencer na vida, vá ao culto matutino, faz o velho ficar jovem e o jovem ficar menino. Aí ele diz, meu irmão, se irmão Augusto pudesse voltar, Jesus levou ele. Ele ficaria extremamente triste, porque tem um sem vergonha agora cobrando dinheiro do hino que Jesus deu. Não é uma falta de vergonha isso? É uma falta de absurdo, meu irmão. É verdade, você fala que não é um absurdo, não, isso é uma falta de absurdo. É uma coisa que não tem explicação. Irmãos, mas eu louvo a Deus pela minha igreja. Eu louvo a Deus por vocês. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar uma coisa, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Essas coisas não vão nos entristecer. Sabe por quê? Eu vou dizer a você por que não entristece. Porque a pessoa mais simples dessa igreja é indispensável no corpo de Cristo. E sabe o que é que nos une, irmão? Proíbe a gente de cantar o hino. Mas se uma porta se fecha ali, Deus abre outra porta ali. Não é verdade, irmão? Porque o Espírito é uma fonte inesgotável. E quando há unidade, há dom do Espírito Santo. Se pedir a gente cantar o hino da frente para trás, Deus vai levantar alguém para cantar de trás para frente. Se o baterista diz, não vai, aqui não disse. Mas se levantar um para dizer, não vou tocar bateria, ninguém toca mais. Eu levanto o menininho, 3 anos de idade. Vai lá, pega as coisinhas, toca e Deus é glorificado. E aí? Aonde há unidade, há dons do Espírito Santo. Agora tem outro detalhe. Você é membro do Espírito, você é membro do corpo. E você é indispensável ao corpo. Você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Se você chegou aqui e está se sentindo pequeno, está se sentindo insignificante, eu quero dizer a você, maior está o galardão de Deus sobre a sua vida. Você é extremamente necessário a este lugar. E se você faltar, o corpo vai sofrer por sua causa. Já pensou nisso? Já pensou, irmão, a mão da gente sem unha, os dedos sem unha? Não é? Ninguém faz menção às unhas do dedo, não. Às vezes tem pessoas que cuidam, cola hoje um negócio que dá 2 metros além do tamanho natural.
Você nem como consegue pegar nas coisas com aquilo. Mas não tem um negócio hoje, né? Uns coisas aí de parafina que bota. E fio de vidro, sei lá. E bota, é verdade, eu não quero saber o que é não. Mas você imagina, ninguém fala na unha não, fala do coração, do cérebro, do pulmão. Mas se tirar, já pensou o seu dedo sem a proteção da unha, como seria estranho? Não é verdade, irmão? Se faltar alguma coisa, faz falta. Você faz falta na casa de Deus. Deus está mandando eu falar para alguém aqui hoje. Você faz falta no corpo. Você é importante no corpo. Jesus está mandando dizer para alguém: o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Quem lhe colocou como membro do corpo tem poder, irmão. Aleluia. E ele está aqui hoje para dizer: você é importante ao corpo nesse lugar. Se em algum lugar disserem que você não tem valor, parabéns, você chegou à casa de Deus. E aqui quem manda ainda é Deus. Nesse lugar quem manda é Deus. Jesus está dizendo: você tem valor. Aleluia. Preste atenção, irmão. Cada cristão é parte, nenhum membro tem utilidade fora do corpo. Agora, você é parte, você tem importância aqui. E tem uma coisa, lute para fazer parte do corpo. Olha para mim, para dizer uma coisa a você. Não tem pessoas que querem ser crente só. Que importa é a minha salvação. A sua não, cada um faz a sua parte. Você nunca leu a Bíblia? Maior de todos os mandamentos: amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. E o segundo, que a Bíblia também cita: o próximo como a si mesmo. Já pensou, irmão? Você não vai para o céu sozinho, não. Se a igreja não for com você, você não vai só. Já pensou? Não tem um céu só para mim. Se eu não for parte do corpo, se eu não estiver ligado com o corpo, eu não vou para o céu. Você já viu, irmão? Eu vou falar uma coisa. Agora é função do pastor falar. Olha para mim. Função do pastor falar. Por quê? Porque tem pessoas que são convidadas para uma posição de honra. Final de semana que vem é o aniversário pré-congresso do Círculo de Oração. Vou falar do Círculo de Oração. Você sabia que tem pessoas que são convidadas para ir para o Círculo de Oração e dizem assim: eu não vou não gosto disso não. Se você não estiver ligado no corpo, você não vai para o céu. Você sabia disso? Eu não gosto. Eu só vou para o círculo de oração no dia que Thaísa sair daqui. Eu só vou para o círculo de oração dos homens quando irmão e irmã for aposentado de lá. Porque eu não suporto, irmão e irmã. Saiba que você, se a trombeta soar, você fica. Porque só vai para o céu se estiver no corpo. Se não estiver no corpo, não vai. Não é interessante essa palavra, irmão? É interessante. Não sei o que você estava pensando, mas você precisa ter comunhão com o irmão que está perto de você. Você precisa olhar para o seu irmão e precisa ter comunhão com ele. Você tem raiva de alguém? Há poucos dias eu cheguei num lugar e eu vou falar para vocês o que foi que disseram com uma irmã. Eu cheguei num lugar com uma irmã meio depressiva. Aí eu peguei e disse assim: ô irmã, por que a senhora está tão triste? Aí ela disse assim: pastor, é porque disseram a mim, eu fazia o solo do círculo de oração da igreja. Aí disseram para mim: irmã, você não serve para fazer o solo não, por dois motivos. Porque você, primeiro, você é desentuada. Segundo, quando você canta, cospe muito, suja as irmãs. Eu disse: misericórdia, Satanás é muito sujo. Vem cá, irmã. Pela autoridade que Jesus me concedeu, a partir de hoje, quem vai fazer o solo aqui é só a senhora. Pronto. Quem estiver incomodado com o cuspe da senhora não vai para o céu. Pronto. A irmã cantou, chorando, Eduardo, humilhada, pegou o microfonezinho e começou a cantar. O hino foi cantado aqui hoje, em fervente oração. Começou a cantar o hino, daqui a pouco Jesus batizou um no Espírito Santo ali. Jesus batizou outro lá, Jesus renovou outro. Daqui a pouco veio uma pessoa chorando para frente, pedindo para se reconciliar com Deus. Sabe o que é isso, irmão? É Jesus mostrando que se não estivermos ligados, nós não vamos morar no céu. Pense nisso. Eu fugi um pouco dos dons espirituais para falar isso aqui, porque
falar. Agora tem um detalhe, olha para mim, que eu vou falar uma coisa para você. Você é membro do corpo. Se o inimigo tem por dizer que você não era, ele está repreendido essa noite na sua vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Agora preste atenção, que eu vou falar mais uma coisa. Porque quando a gente começa a analisar, 1 Coríntios 12, a lista que foi dada aqui, você vai observar, lá no versículo 8 vai dizer bem assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Preste atenção, irmãos, que como eu falei para os irmãos, conforme eu falei para os irmãos, o dom, a palavra dom, diz respeito a uma capacitação sobrenatural, a algo que vem da parte de Deus, que está além das nossas forças. Agora nós chegamos, me perdoe, à lista dos dons. O dom da sabedoria é algo extraordinário, proveniente do Espírito Santo. Se é um dom, não é nosso, é proveniente do Espírito Santo. Se é um dom espiritual. Agora, a finalidade é a resolução de problemas igualmente extraordinários. É a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja. Preste atenção. Que capacita o crente em algumas coisas. Por exemplo, para orientar, para aconselhar. Você observa o grau de responsabilidade que a palavra está colocando nos nossos ombros agora. Você não pode pedir conselho a qualquer pessoa. Você precisa observar a comunhão daquela pessoa com Deus. O chamador de palavrão não está capacitado para aconselhar ninguém. Porque o Espírito Santo não se agrada dele. Irmãos, olhem para o que eu vou falar para os irmãos. Sabe quem é que está capacitado para aconselhar? Sabe quem é que está capacitado para orientar os crentes sobre dificuldade? Solucionar coisas fora do alcance do nosso dia a dia. Problemas de conflito entre pessoas. Até mesmo a pregação da palavra de Deus. Isso precisa de um dom espiritual. De uma capacitação sobrenatural. Você já viu alguém ser usado no dom da sabedoria? Quem já viu faz assim, com a mão. Quem já viu? É o dom da sabedoria concedido pelo Espírito Santo. Agora, eu estou fazendo questão de citar o meu pastor para mostrar para vocês, para falar algumas observações para os irmãos. Um homem semi-analfabeto, mal sabia escrever o nome, como ia saber interpretar o Código Civil, Nicolas? Se não fosse Deus que concedesse para ele a sabedoria naquela hora. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Sabe o que nós precisamos? Nós, todos nós. Sabe por que eu fiz questão de dizer, antes de chegar aqui, falar para os irmãos que você é importante no corpo? Porque da mesma maneira que Deus me usa nos dois, Deus pode usar você também. Deus pode usar você, Deus pode usar as crianças dessa igreja. Você sabia, irmão? Deus pode usar. Eu estava com Thaís uma vez, nós éramos coordenadores do departamento de discipulado. Foi um ano difícil, não foi? Um ano que a gente foi massacrado, fazendo a obra de Deus. E a gente estava para definir o tema, lembra? A gente estava para definir o tema. Aí a gente foi fazer compras, saiu de noite para fazer compras, estava no supermercado. Tu lembra disso, Thaís? A menininha lá da Boa Vista 1. Sinal hoje foi 50 anos do Círculo de Oração da Boa Vista 1. E lá em Parnamirim, setor 4 de Parnamirim, a gente lá fazendo compras, a menininha chegou e começou a cantar para mim, tu lembra? Ela começou a cantar bem assim: se você cair, ele te levanta. Eu passando as compras ali humilhado, lembrando as coisas da igreja, que eu estava sofrendo, e a menininha: e se chorar, ele te consola. Quando oprimido, ele te liberta. Com o dedinho para mim, lembra? Ele segurando o carrinho. O pai dela veio e disse: menina, deixa meu irmão em paz. Isso é Mário Sérgio, lá do Templo Central. Aí ela disse assim: não importa não. Nunca vi o crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Ela cantava: não conheço Deus como meu Deus, nem o justo derrotado. Cantava e apontava para mim. Nunca vi demônio suportar quando a voz de Deus ecoa. E o pai dela puxou
puxando ela, e eu vou entregar o recado. Olha para mim. Eu vou lhe dar o tema do congresso. A menininha desse tamanho, eu vou lhe dar o tema do congresso. Aí ela disse assim: sofrer sim, desistir jamais. Não foi? E o pai dela foi puxando ela, e ela bem assim com o dedinho. Sofrer sim, desistir jamais. Sofrer sim, desistir jamais. Eu chorando, anotei aquilo ali, a moça do caixa chorando, estava desviada, voltou para Jesus naquela hora. E foi o tema do congresso, irmão, foi uma glória de Deus. A gente gritando no microfone, dizia: irmão, sofrendo, mas não desista, não desista, não desista. Deus usou uma menininha desse tamanho, meu irmão. Sabe por quê? Porque a menininha desse tamanho é membro do corpo também. Glória a Deus. Você está entendendo como isso aqui é importante? Agora eu vou falar. Peça a Deus, se você não está pedindo ainda, peça a Deus, para Deus lhe dar o dom da sabedoria. Porque muitos de nós perecemos por falta de sabedoria. Você sabia disso? Mas pastor, eu não estudei, não fiz faculdade, eu não tenho nenhum anel no dedo, nem eu, só tenho a minha aliança aqui que me obrigaram a usar. Foi? Mas a minha aliança eu queria usar. Eu não fui casado, não vou usar aliança não, isso é vaidade. Daí a esposa do pastor Tchek, de saudosa memória, disse assim: vem cá, compra aliança. Cadê o seu compromisso com a sua esposa? Quando o povo olhar para a sua mão. Aí eu fui lá e tá certo, fui lá e comprei no outro dia. Me obrigado, tá aqui, ainda hoje está folgada no meu dedo. Mandei fazer logo uma aliança desse tamanho, para não se perder nunca. Porque eu vejo o povo aperreado, né? Quando passa 2 anos de casamento, tem que cortar de faca. Eu digo: não, vou logo fazer a minha de tu. Para caber, ficar, tá aqui, ó. Tá hoje, Michael anda assim, com os dedos apertados. Mas você observa, não tem um anel no dedo. Alguém pode dizer aqui: pastor, eu não tenho capacidade nenhuma de ter sabedoria. Mas você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas você é membro do corpo. E como membro do corpo, o Senhor pode conceder sabedoria a você. Quer ver uma coisa, irmão? Uma coisa interessante. Vire as páginas da sua Bíblia ao livro dos Atos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículo de número 2 e 3. Você observa aqui uma coisa interessante. Se a sua Bíblia é como a minha, a Bíblia de estudo pentecostal, no versículo 3 vai ter uma foto de uma pombinha. Quando tem isso na Bíblia de estudo pentecostal, a do Senhor tem, é porque é um dom do Espírito Santo, né? São símbolos da Bíblia pentecostal. Aí diz assim no versículo 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Aí vem o dom do Espírito Santo. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Você observa qual era, isso aqui é o texto que fala da instituição dos primeiros diáconos. Você observa, irmãos, aonde estão os requisitos dos diáconos, das pessoas que servem a Deus. E para servir água, Jonas, precisa de sabedoria do céu? Precisa, rapaz. Você não faz ideia de como precisa. Para botar álcool na mão dos irmãos que chegam ali, você não faz ideia como não precisa de sabedoria. Às vezes eu fico ali na porta, eu estava observando o irmão Irimar uma vez, e estava lá o irmãozinho na porta servindo o povo, dando a paz do Senhor e botando álcool na mão. Daí pegou, não foi o senhor, foi o irmão Edson. Pegou, botou a mão, chegou uma irmã meio possessa, que não congrega conosco, e pegou, botou ele disse: cadê? Me dê a mão para botar álcool. Naquela época era obrigação ainda, era lei, né? Aí ele foi lá, o bichinho foi lá e com coisinha botou álcool. Ela pegou e jogou nele assim, ó. Nessa hora precisa ou não precisa de sabedoria de Deus, irmão? Precisa de graça, não é? Virtude do fruto, temperança, para não agir conforme as próprias forças, mas precisa também de sabedoria, porque ele olhou para a irmã, ele olhou para a irmã. Quem viu o irmão esse domingo, acabou o culto e ele ficou cheio de Deus ali atrás, foi renovado no Espírito Santo.
ficou um bom tempo ali chorando, cheio do Espírito Santo, lá no último, na última cadeira ali. Ele pegou, olhou para a irmã e disse assim: tudo bem, irmã, não tem problema nenhum. Me perdoe por ter colocado o álcool na sua mão. Um gesto de profunda sabedoria. Para botar álcool na mão dos irmãos precisa de sabedoria. Mas é porque os irmãos não prestam? Não. Olha para mim que eu vou dar uma explicação para você. Sabe por que a gente precisa de sabedoria do alto para fazer a obra de Deus? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades e hostes do mal. Enquanto eu estou varrendo a igreja, tem uma legião de demônio querendo botar na minha cabeça: não vale a pena, você está sendo humilhado. Estão desprezando você por obrigar você a varrer a igreja. E o Espírito Santo de Deus, para aqueles que são sensíveis, está dizendo assim: vale a pena, tem galardão para o membro do corpo que varre a igreja. Tem galardão para aquele que bota álcool na mão. É esse que recebe o dom da sabedoria. Por isso que a gente tem que fazer parte do corpo, irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Alguém já me chamou de discipulado? Já? Misericórdia. Já chamou o senhor, irmão Samuel? Já me chamou, o senhor não soube não, né? Não tomou conhecimento. Eduardo tomou conhecimento, eu também. Maico, já chamaram você de discipulado? Misericórdia, Jesus. Já me chamaram demais. Mas se eu for dar ouvido a isso, irmão, eu nunca sou usado por Deus, sabia, Jolie? Se você for dar ouvido às coisas ruins que o demônio fala a seu respeito, você nunca vai dar fruto na obra de Deus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Porque você não dá ouvido a demônios, dá ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo esta noite, você está entendendo o que ele está dizendo? Você é membro do corpo. Se você é membro do corpo, você é digno de receber sabedoria do alto esta noite para resolver os problemas mais difíceis. Dobre o seu joelho e diga assim: Senhor, disseram que não tem solução, que o nó é tão sério, deram o nó e molharam a corda. Não tem mais como desatar. Mas eu conheço um Deus que desata o nó mais terrível que esse mundo possa fazer. E esse Deus está aqui essa noite, irmão, concedendo sabedoria aos seus servos. Aleluia! Jesus está vivo, irmão, ele está no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Agora tem outro detalhe, ó, porque no versículo 8 também fala assim. Olha como é bonito aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo de número 8, também diz bem assim, olha só uma coisa bonita. Também fala, misericórdia, então 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Preste atenção, irmãos, que a sabedoria nos capacita, você lembra aí? A nós orientarmos, aconselharmos, tomarmos decisões, resolvermos conflitos. Agora preste atenção que isso é uma capacitação sobrenatural. Eu estou falando de alguém que mediou assim estudou para ser um juiz de paz e tem toda uma técnica. Não, eu estou falando de algo que vai além do juiz de paz. Eu estou falando de sabedoria do alto, que Deus concede à sua igreja para mostrar que Ele está com a igreja. Aleluia. É da igreja onde estão as maiores ciências. Você acredita, irmão? Onde estão as maiores soluções para os problemas. A pessoa mais inteligente do mundo, não é semana passada não, acho que há uns 15 dias morreu a rainha. Depois de muitos anos de vida. Não é? Morreu a rainha. A rainha chegou a dizer que tinha mais medo de um crente de joelho do que de um exército armado. Você observa, irmão, não é interessante isso? Tanta sabedoria. Você sabe como é preparado um monarca inglês? Ele tem todo um preparo nas mais altas ciências de forma particular. Algo que é tratado com ele para ele ser literalmente o mais sábio.
mas ela reconhecia que tinha algo especial na vida daquele que dobrava o joelho. Eu estou falando de algo do céu sobre a nossa vida. Agora eu vou falar, para terminar, eu vou falar da ciência, porque a ciência ela é concedida pelo Espírito Santo, a qual, irmão, nós podemos saber, compreender e conhecer alguma coisa que pelo nosso entendimento jamais poderíamos alcançar. Você já viu os irmãos que tem irmãos aqui na nossa igreja que aprenderam a ler lendo a Bíblia? Tem alguns, né? Tem uns que estão se escondendo, não vou falar seu nome. Né? Não falei, não pedi autorização antes. Você já viu alguém? Você observa, eu estava nessa história do hino. Dessa história do hino que proibiram cantar, eu lembrei da irmã Frida Wingren. Você observa a situação, sentada embaixo de uma árvore, humilhada, porque não deixaram ela sepultar o filho dela em várias cidades, porque era filho de crente. Humilhada, serva de Deus, fazendo a obra de Deus, e não podia sepultar o próprio filho. A história diz que ela senta embaixo de uma árvore e começa a pronunciar dos mais belos hinos da harpa cristã. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a sua fé não foi em vão. Tem uma parte que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Você observa, irmãos, é uma capacitação do céu. A ciência. Deus dá conhecimento a pessoas que nunca estudaram. A ciência diz respeito ao conhecimento. A sabedoria, a aplicação do conhecimento. A sabedoria nos ensina a agir. A ciência nos ensina a saber. Você observa como o Espírito Santo é completo. Ele tanto nos faz tomar conhecimento, como ele nos ensina a aplicar o conhecimento. Já viu, tem pessoas que secularmente nós somos falhos. Tem pessoas que têm muito conhecimento, muita ciência, mas se botar para ensinar um desastre. Eu tive alguns professores assim. Quando começava a falar, a gente dormia tudo. Agora, quando é um dom do céu, geralmente vem um acompanhado do outro. Deus dá o conhecimento e Ele dá a maneira correta de aplicar o conhecimento. Aleluia! Ele dá a ciência e Ele também dá a sabedoria. Agora, irmãos, eu vou terminar aqui, porque eu vou só citar uma coisa para você que ver. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículos do 17 ao 19. Efésios, capítulo 1, versículo do 17 ao 19. Diz assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu vou repetir, eu vou terminar dizendo: esse Deus está aqui essa noite, irmãos, no nosso meio. Esse Deus está aqui essa noite para dar conhecimento por meio do Espírito Santo e sabedoria por meio do Espírito Santo. Eu não sei como agir, mas eu tenho Deus. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus. Eu não tenho estudo, mas eu tenho Deus. Eu não tenho quem me apresente, mas eu tenho Deus. Eu não tenho quem fale por mim, não sou apadrinhado de ninguém, mas eu tenho Deus na minha vida. E esse mesmo Deus está aqui essa noite para conceder ciência e sabedoria para você. Sei nem o que eu vou fazer, mas Jesus está aqui para dizer o que você vai fazer. E eu vou terminar dizendo: e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, que é o dono dessa igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus está nesse lugar, irmão, para conceder dons. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que você aprendeu essa noite naquela igreja. Eu sou membro do corpo. Posso ser assim, a unha do pé, do dedo mindinho do pé. Ou unha feia danada. Não é? A unha do dedo mindinho do pé. Eu posso ser ela, mas eu tenho importância no corpo. Eu posso não ter importância para o mundo, mas na casa de Deus. Quem colocou a senhora aí, irmã Raquel, nesse lugar que a senhora está, foi Deus. E nesse lugar onde a senhora está, Jesus tem guardado a sua casa. Jesus tem guardado a sua família. Não tem faltado nada. Jesus manda dizer para a senhora essa noite: continue assim, na sua simplicidade, mas fiel a Deus, porque o Deus dessa igreja é o Deus que guarda a sua família de todo mal. Jesus está aqui essa noite, irmão. Coloque-se de pé, vamos parar, coloque-se de pé. Jesus está aqui essa noite. Aleluia. O que Jesus quer comigo? Pergunte a Ele, que Ele vai dizer essa noite. Pergunte a Ele, que Ele vai, nem que seja fazer você ter um sonho. Não é? E você acordar dizendo: já sei. Semana passada eu pedi uma resposta a Deus. Aí Jesus falou comigo. Aí disse assim: entra no barco outra vez. Entra no barco de novo. Vou dizer a vocês que eu pedi não. Vou dizer o que Jesus disse: entra no barco de novo. Aí eu peguei e questionei Jesus desse jeito, Jonas. Eu disse assim: João, meu amigo João Ademir. Eu disse assim: mas Senhor, será que eu vou ser aceito no barco? Novamente? Aí Deus usou aquela mulher ali, ó, minha sogra dos olhos verdes. Ela chegou com esse jeitinho dela, toda ligeirinha, entrou, disparou o alarme da igreja, mas entrou lá na minha sala onde eu estava e disse assim: quem volta para trás é covarde. Jesus mandou entrar no barco de novo, entre! E pegou e saiu de novo, ligeirinha, e não esperou nem a resposta. Jesus que dá a resposta, Ele está aqui, irmãos, consolando você essa noite. Consolando você, membros do corpo. Já pensou, irmã Luciane, membros do corpo? A senhora está segurando aí né, quem sabe um dedinho da nossa mão. Hoje, né, amanhã uma porta-voz da pregação da palavra de Deus. O Jaziel, membro do corpo, você é, rapaz. O João, membro do corpo. Cadê Grace Kelly? Está lá atrás com o Fábio. Sabe que vocês são membros do corpo. Ninguém está vendo vocês aí, Jesus está vendo. Viu, Fábio? Jesus está te vendo onde você está. Grace, Jesus está te vendo. Viu? Você está aí, irmã Laudete, Jesus está te vendo. Irmã Vanderlé, cadê irmã Vanderlé? Estava ali agora. Está lá, Jesus está vendo a senhora. Viu? Jesus está vendo a senhora. A senhora não passa despercebida aos olhos dele, não. Agora Ele está lhe vendo assim, ó. Porque Ele tem um plano na sua vida. Viu? Deixa ninguém dizer que a senhora não é do corpo. Ora, quem não é do corpo é Satanás. Para ele não tem mais salvação, não. Agora nós estamos aqui porque por nós Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Membro do corpo você é, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.